Obrigado, Deus, pela oportunidade de virmos até aqui, adorar ao Teu nome, de ouvir, Senhor, a Tua voz. Pedimos que o Senhor fale conosco, fale a cada mente aqui. Nós repreendemos, Senhor, toda distração nesse lugar e te clamamos, Pai, que toda mente esteja cativa a Ti. Prepara, Senhor, cada coração aqui para que possa ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, meu Deus. Me coloco com humildade diante da Tua presença, Senhor, porque desejamos ouvir a Tua voz, meu Pai. Então, que o Senhor possa falar conosco. É a minha oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa tarde, família Rio. Temos há algumas semanas enfrentado um problema com a nossa iluminação e pedimos aí desculpas a vocês, mas temos tentado também entender e consertar isso. Tem uma irmã da nossa igreja que ela já alertou a gente que é o demônio dos cabos. Quando ele não age na iluminação, ele age na projeção. Quando não age na projeção, ele age no som. Quando ele não age no som, ele age na transmissão, mas ele sempre procura um cabo para agir. Então, a gente tem que repreender o demônio dos cabos. Meus irmãos, estamos em uma série de mensagens, o cristão ateu, e o propósito dessa série é ensinar a nossa igreja o cristianismo verdadeiro. O que temos visto e entendido fazendo uma leitura da nossa sociedade e dos cristãos dessa cidade, dessa sociedade, dessa nação, é que muitos dizem ser cristão, mas poucos praticam o que um cristão deve praticar. E nós entendemos que esse grupo pode ser denominado de um grupo cristão ateu. Aquele que se diz ser, mas que de fato ele não é. As suas ações não fazem com que possa identificar que ele é um cristão. E o nosso objetivo é que o discurso da nossa boca seja visto também em nossas ações. Que aquilo que nós falamos ou aquilo que nós professamos, a nossa fé, seja vista nessa sociedade através daquilo que nós fazemos também. Não adianta apenas a gente falar que crer em Jesus, mas o que a sociedade deseja é ver que a gente vive Jesus. Para isso, nós precisamos imitar Jesus e fazer exatamente como Jesus faria em meu lugar. Se fosse Jesus aqui no meu lugar hoje, ou durante todo o contexto da minha vida, como Jesus faria? E para isso estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, mais precisamente aí o capítulo 12, que é onde Paulo fala um pouco sobre ortodoxia, mas também sobre ortopraxia. Ou seja, não só aquilo que nós precisamos saber, mas aquilo que nós precisamos fazer com o que sabemos. Então, dentro dessa carta de Paulo, e mais precisamente dentro desse capítulo 12, nós estamos aí falando sobre essa série do cristão ateu. Já vimos 2 episódios dessa série. No primeiro domingo aí nós vimos uma exposição do primeiro e do segundo versículo desse capítulo 12. Na última semana nós refletimos aí sobre os versículos 3 a 8 desse capítulo 12. E vimos, por exemplo, Paulo falando sobre uma mente renovada e o que envolve uma mente renovada. A gente viu quem nós somos, e aí precisamos entender que somos pecadores totalmente dependentes da graça. Não há nada que nós possamos fazer que nos traga a salvação, mas a salvação já foi garantida na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então, a salvação é um presente exclusivo da graça de Deus. Também entendemos, na semana passada, estudando os versículos 4 e 5, onde nós estamos. E nós estamos no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós fazemos parte disso que o Senhor chama do seu corpo, sendo a sua igreja. E vimos também o que temos. Dos versículos 6 ao 8, vimos Paulo falando aí que temos dons e diferentes dons. Alguns têm mais do que um dom, mas todos eles são para o usufruto do bem da comunidade, para que outros possam ser abençoados. Então, quem nós somos, aonde estamos e o que fazemos. É muito interessante estudar essa carta de Paulo
aos Romanos, e esse capítulo 12 aí, onde ele inicia o seu discurso da ortopraxia, ou seja, da prática daquilo que precisamos fazer. Por isso, eu já queria convidar você a abrir ou ligar aí o seu aplicativo, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 9 até o versículo 13. Por favor, abra aí a sua Bíblia ou ligue ela em Romanos, capítulo 12, para que a gente faça a leitura aí dos versículos 9 até o 13. Alguém ainda está abrindo ou ligando? A gente pode ler? Amém? Amém? Vamos ler então. Diz assim a palavra de Deus: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, e antes da gente fazer uma aplicação para as nossas vidas hoje, eu queria situar você da situação dessa igreja no contexto em que Paulo está escrevendo para essa igreja. Sabemos que não foi Paulo quem plantou a igreja em Roma, mas ele era tido, claro, como um grande apóstolo, como um grande mestre, aquele que ensinava, e as pessoas recorriam a Paulo quando tinham algum problema em sua igreja. E a carta aos Romanos é uma carta interessante porque é uma síntese do Evangelho, sabe? É onde ele faz um compacto daquilo que é o Evangelho. E se você for ler Romanos, você entende todo o Evangelho. Ele vai falar sobre criação, sobre queda, sobre pecado, sobre o caráter de Deus, sobre a intenção de Deus para o seu povo. E Paulo, ele não pega esse momento para ensinar aos romanos só acerca disso, só acerca do que é de fato a intenção de Deus, do que Deus fez, mas ele aproveita o momento também para pastorear aquela igreja. Então, em um certo momento da sua carta, Paulo começa a escrever para aquela igreja também como uma carta pastoral, como um pastor escrevendo para as ovelhas. Aquela igreja, ela enfrentava dois problemas. O primeiro problema que a gente precisa entender era um problema relacional dentro da igreja, um problema de comunhão dentro daquela igreja. O que acontecia? A igreja em Roma era uma igreja formada por dois grupos, judeus convertidos e os gentios convertidos. A diferença é que esses dois grupos tinham entendimentos e práticas diferentes. Por exemplo, os judeus convertidos, eles ainda não comiam qualquer coisa. Eles não comiam carne de porco ainda, por exemplo. Nada de bacon para aquele grupo. Eles ainda guardavam o sábado, eles ainda guardavam algumas datas religiosas, eles ainda estavam guardando a circuncisão, por exemplo. E esse era um grupo de dentro daquela igreja. Mas existia o outro grupo daquela igreja, os gentios, que foram também convertidos ao cristianismo. Eles tinham práticas diferentes desses judeus convertidos. Por exemplo, eles comiam tudo. Eles não guardavam o sábado, guardavam o domingo, que para eles era o domingo da ressurreição. Eles não estavam mais atentos à circuncisão. Eles também não estavam guardando muitas datas religiosas. E esse era um outro grupo dessa igreja. Então, você percebe que tem dois grupos dentro da mesma igreja, com entendimentos e práticas diferentes. E, é claro, em certo momento, começou a haver um problema de comunhão dentro daquela igreja. Não dava, por exemplo, para fazer uma feijoada naquela igreja, porque ou a feijoada era uma feijoada de verdade, ou era uma feijoada vegana, sem carne de porco, por exemplo. Então, aqueles grupos dentro dessa igreja estavam enfrentando um problema de comunhão, e Paulo começou a perceber isso. Mas Paulo também, ele percebeu
um outro problema dentro daquela igreja. Mas, na verdade, era um problema que vinha agora externo, de fora. Era um problema que a igreja sofria, que era uma perseguição. Judeus ainda não convertidos não aceitavam o Cristo, não aceitavam que os judeus se convertessem, e eles começaram a perseguir aquela igreja em Roma. Eles começaram a fazer denúncias, acusações, começaram a chamar a polícia, começaram a fazer burbúria dentro da cidade, porque aquela igreja estava, de certa forma, crescendo dentro daquela comunidade. Há uma informação de que um historiador, um pensador da época, ele é chamado Suetônio. Ele escreveu no ano 41 que um imperador chamado Cláudio, um imperador romano, escreveu na época um mandato para que aqueles judeus fossem expulsos da cidade de Roma, porque eles já não estavam mais aguentando o que aquele povo estava fazendo dentro da cidade. E ele diz no seu escrito lá que aquele imperador manda que isso aconteça porque um outro grupo estava agora passando a seguir um tal de Cristo, e esse grupo já não aceitava que esse outro grupo crescesse tanto. Então, ele escreve para que esse grupo aí seja expulso. Perceba que essa igreja começa a ser perseguida na cidade. Ainda não é aquela perseguição oficial que vai se dar depois de 9 anos que Paulo escreve essa carta, mas 9 anos antes daquela perseguição oficial da igreja, sobre a igreja de Roma, sobre a igreja, já estava existindo ali na igreja algum tipo de perseguição, e era esse grupo de religiosos judeus que estavam perseguindo ali. Então, perceba que Paulo tinha um problema interno para resolver dentro da igreja, mas também um problema externo para resolver da igreja. E é por isso que ele vai escrever aos romanos, é com essa intenção de ensinar, mas também de pastorear aquela igreja. Mais precisamente, no capítulo 14, ele vai falar um pouco mais sobre essas questões do que pode comer, do que não pode comer. Mas, nesse capítulo 12, ele já começa a inaugurar aí um pano de fundo daquilo que, de fato, estava acontecendo na igreja e como a igreja deveria agir sobre aquilo. Uma coisa que precisamos entender e que Paulo começa a falar nessa carta, nesse trecho dessa carta, é sobre o amor. E ele vai falar muito sobre o amor nessa carta. Ele vai falar muito sobre como devemos amar, o que é o amor de fato. E ele vai, em suas outras cartas, falar que o amor é o maior de todos os dons. Perceba, por exemplo, de que quando Paulo está ensinando a igreja de Coríntios sobre os dons, ele fala sobre os dons e no final ele diz, olha, mas não adianta nenhum desses dons se não tiver o amor, que é o maior de todos os dons. Então, é um discurso efetivo do apóstolo Paulo, ele sempre falar sobre o amor. Qual é a intenção de Paulo sobre aquela igreja? É ensinar para a igreja o que é metanoia. E nós aprendemos metanoia e ficamos com aquilo que aprendemos no jardim da infância do cristianismo. Aquilo que as professoras falaram na escola bíblica dominical de quando a gente era criança, que metanoia é uma mudança de rota. E a gente ficou com isso na cabeça, e até hoje, quando se pensa em metanoia, nós pensamos, é uma mudança de rota. Mas metanoia não é necessariamente essa mudança de rota, mas é a mudança do comportamento na rota. É como você vai se comportar na estrada da vida, porque a rota é uma só, é a vida. Agora, como você se comporta diante da vida? Quais são suas atitudes diante da vida? Se as suas atitudes não mudaram na rota, então você não sofreu uma metanoia. Por isso, olhando para essa perícope desse texto que nós lemos agora, dos versículos 9 ao 13 da carta de Paulo aos Romanos, aí no capítulo 12, eu queria que a gente pudesse refletir hoje sobre as atitudes de um verdadeiro cristão. E nós dividimos esses versículos em 4 seções. Quais são as atitudes de um verdadeiro cristão, por exemplo, diante do próximo? E aqui é um próximo de forma geral, diante de todas as pessoas. Como um cristão verdadeiramente convertido a Cristo
age diante de todas as pessoas no mundo. Como um cristão verdadeiramente convertido age diante de Deus. E é a segunda sessão desse estudo. Como um cristão verdadeiramente convertido age diante da vida. E como um cristão verdadeiramente convertido age diante dos santos ou diante da igreja. Esses 4 temas está implícito aqui nesse trecho que nós lemos de Paulo ensinando aquela igreja. E precisa ser entendido pela nossa igreja hoje, para que a gente pare de viver um ateísmo cristão e passe a viver um cristianismo prático. Quais são as atitudes de um verdadeiro cristão? Paulo começa dizendo nessa parte que nós lemos, aí no versículo 9, ele diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Quais são as nossas atitudes diante das pessoas? Quais são as nossas atitudes diante do próximo? Ou quais devem ser as nossas atitudes diante do próximo? A primeira coisa, lendo o que Paulo está ensinando a essa igreja e percebendo o contexto dessa igreja que estava sendo perseguida, que tinha um problema de comunhão não só dentro da igreja, mas que também tinha inimigos fora da igreja, é que nós precisamos aprender a amar de verdade. Precisamos amar as pessoas sem fingimento. Precisamos ter o amor sincero diante das pessoas. É isso que Paulo diz, ele diz: ame. O amor deve ser sincero, ou seja, ame verdadeiramente. Se a gente fosse para o original desse texto, o que Paulo estava querendo dizer aqui, aquela igreja é: olha, meus irmãos, devemos amar sem hipocrisia. Hipocrisia aqui no contexto seria: devemos amar sem máscaras. Devemos tirar as máscaras e amar verdadeiramente. O amor não deve ser apenas um discurso, mas precisa ser uma prática. Por isso, amem de forma sincera, era o que Paulo estava dizendo àquela igreja. Jesus, ele comparava, várias vezes ele comparou os fariseus como pessoas hipócritas, pessoas que usavam máscaras, pessoas que estavam mais preocupadas em apontar e julgar do que entender, amar e acolher, por exemplo. Então, nós devemos amar sem hipocrisia. O que é hipocrisia ou quais são as consequências da hipocrisia? Primeiro, a hipocrisia, ela nos faz enxergar mais o exterior do que o interior. É a nossa necessidade de aprovação, e nós colocamos máscaras para mostrar para uma sociedade aquilo que nós não somos, por exemplo. Mas a hipocrisia também, ela esconde as nossas próprias falhas. Não confessamos pecados, não vivemos a nossa humanidade, temos medo de dizer que estamos com medo, por exemplo, ou que estamos cansados, ou que estamos fracos, e a todo tempo estamos preocupados com o que está no olho do nosso irmão, e esquecemos da trave que está no nosso olho. Sabe? O que Paulo está dizendo aqui para aquela igreja é: parem de viver um amor fariseu e passem a viver um amor cristão. Parem de só falácias e vivam um amor na prática. Amem sem hipocrisia. E Paulo, ele continua dizendo também como deve ser o amor, e ele diz: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, ou seja, amem de forma justa. O amor, ele deve ser justo, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Para você entender um pouco melhor sobre essa ideia de Paulo, pense, por exemplo, no casamento. Apeguem-se ao que é bom. Quando a gente se casa, não é apenas agora os meus interesses, mas é antes os interesses da minha esposa. E eu tenho que olhar e prestar atenção naquilo que também é o interesse dela e a necessidade dela. O que, por exemplo, Deus quer nos ensinar com isso? Eu sei que muitos viram aqui nas últimas semanas aquilo que está acontecendo na nossa orla, no nosso estado, na região Nordeste, aquilo que está acontecendo nas praias de Pernambuco
e nas praias do Nordeste de Pernambuco. E o que é aquilo senão o pecado do homem afetando a natureza, acabando com a criação de Deus? Alguns estudiosos já dizem que esses danos já são irreparáveis. Olha só, Deus criou, nos deu a missão de cuidar, e nós vamos lá e destruímos. A igreja, ela deve olhar para isso e chorar. A igreja, ela deve olhar para essa situação e pensar: o homem não está sendo justo com a criação. Porque se toda a história bíblica traz uma ilustração do casamento, e o Senhor diz que nós somos a sua noiva, nós precisamos atentar para os interesses do nosso noivo. E o interesse de Deus não é destruir aquilo que Ele criou, mas é restaurar, é cuidar. Então a gente precisa amar de forma justa. Mas Paulo continua dizendo: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. O que ele está ensinando agora é: amem intensamente. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, ou seja, com um amor de família. Essa é a ideia de Paulo. O que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos aprender a amar uns aos outros aqui como se cada um fosse da nossa própria família, porque somos de uma mesma família. O Senhor nos comprou com o sangue dele e agora somos irmãos de sangue também. A igreja, ela tem uma grande dificuldade desse amor fraternal. A gente tem a dificuldade de amar o nosso próximo que está aqui do nosso lado, ou às vezes de olhar para uma pessoa aqui dentro desse espaço e refletir e pensar: nossa, ele também é o meu irmão, é também a minha irmã. A gente precisa aprender, por exemplo, com o movimento franciscano, que diz que somos todos irmãos, e somos todos irmãos. Aqui nesse espaço, se todo mundo de fato é filho de Deus, todos nós nos tornamos irmãos. Então precisamos aprender a amar uns aos outros com esse amor fraternal, com esse amor intenso. Nessa série de mensagens, nós temos desafiado a nossa igreja em algumas questões práticas no final da mensagem. E o primeiro desafio que nós fizemos à comunidade foi um desafio muito fácil. Você tirava uma foto sua ou de algum lugar e postava na sua rede social como foi a sua conversão, como foi o seu encontro com Jesus, o seu testemunho de vida. E que coisa fácil, eu estou falando sobre mim, muito fácil isso. E alguns fizeram. E aí a gente fez o segundo desafio. E agora as pessoas tinham que convidar alguém da comunidade para a sua casa, para ter um momento de comunhão. Chamar uma pessoa para jantar, uma pessoa para compartilhar a vida. E aí nós percebemos que pouquíssimos participaram disso. Porque temos dificuldades de olhar para o nosso próximo e pensar: caramba, também é minha família, também é o meu irmão. E vamos nos tornando desconhecidos dentro da família de Deus. Interessante porque uma pessoa dentro desse desafio veio me chamar e veio fazer o convite para que eu e minha esposa pudesse ir jantar na casa deles, um casal. E antes de fazer o convite, eles já vieram falando: olha, pastor, a gente quer convidar você, sua esposa, para vir jantar na nossa casa, mas eu vou logo avisando, nós somos pobres, viu? Nós somos pobres, a nossa casa não é tão luxuosa assim. E, cara, qual o problema? Eu sou do Curado. Eu vim morar num apartamento de 38 metros quadrados. Em casa a gente faz cuscuz com ovo, charque, tomate, cebola, chama cuscuz recheado. E é uma delícia. E as pessoas têm medo de se mostrar quem são. Têm medo de chegar para as pessoas e dizer: olha, vem aqui na minha casa, vamos sentar, vamos comer pão com ovo hoje. E glória a Deus por isso. Mas vamos ter um momento de comunhão, de família, de irmãos. Vamos compartilhar a vida, compartilhar as dores. As pessoas pensam que tem que colocar máscaras. Não, tem que logo arrumar a casa,
tem que comprar um jogo de cama novo, tem que comprar almofadas novas, tem que comprar pratos novos, tem que fazer uma feira, tem que pensar em uma receita. Não! Temos que compartilhar a vida. Amor fraternal. É isso que Paulo está ensinando para aquela igreja e que o Senhor nos ensina hoje. Uma outra coisa que nós precisamos entender sobre esse amor é que o amor também precisa ser prioritário. Ele precisa ser um amor humilde. Olha o que Paulo vai dizer no final do versículo 10. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amor humilde. Um amor que preferem dar honra aos outros mais do que a si próprio. Um movimento de um amor verdadeiro deve se preocupar antes em honrar os outros mais do que ter honra. E o que nós vemos hoje é um movimento farisaísta de que as pessoas elas querem ter a honra, querem ter o reconhecimento, querem ter os holofotes. Mas um verdadeiro discípulo está cada vez mais preocupado em tornar o outro conhecido do que se tornar conhecido. Tudo o que fazemos deve ser para a glorificação do nome de Deus e não para o conhecimento do nosso próprio nome. Não para a glória do nosso ego. Deus nos chama a viver uma vida que manifeste o amor. Sabe, o amor verdadeiro. O amor que experimentamos de Deus deve ser agora se tornar prática na nossa vida com relação aos outros. Tem um cantor que eu gosto, Estevão Queiroga, que ele diz em uma de suas canções que nós não podemos pagar um preço para ser amado, porque o amor é uma escolha de quem ama e não de quem é amado. Amar o outro, então, não é uma garantia de que você será amado, mas é uma garantia de que você está praticando aquilo que o Senhor diz que devemos fazer. Devemos amar sem fingimento, amar sem máscaras, e devemos escolher amar. O amor deve se tornar uma prática em nossas vidas. Eu estava conversando esses dias com uma das minhas irmãs e ela estava contando uma situação sobre a vida dela para mim. Eu disse, olha, isso não faz com que eu vou te amar mais ou menos, com que eu vá te amar mais ou menos, porque o amor é uma escolha. Não é o que você faz para que eu possa te amar mais, mas eu escolhi decidir te amar. Foi exatamente isso que Deus fez. Então, se eu te amo, é um problema meu. Se você ama alguém, é um problema seu. Se você é amado, o problema é de quem te ama. Se você me ama, que bom. Mas nós precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a amar verdadeiramente, como a Bíblia nos ensina a amar. Por isso, a pergunta hoje não é, por exemplo, se você é amado ou se o teu chefe te ama. O teu chefe não te ama, brother. A pergunta é, será que você ama alguém? Será que você ama verdadeiramente como a palavra de Deus diz? Será que você ama com prioridade? Será que você ama sem máscaras? Será que você ama intensamente? Será que você ama com humildade? Será que você está amando de forma justa? Essa é a pergunta que devemos fazer nessa tarde. Será que eu estou amando alguém verdadeiramente? Porque o amor, ele deve ser sincero, deve ser humilde, deve ser intenso. O amor, ele precisa ser prático e verdadeiro. Entendendo que essas são as nossas ações, ou que devem ser as nossas ações diante dos outros, diante das pessoas, e se não estamos fazendo isso, não estamos vivendo um cristianismo verdadeiro, mas estamos vivendo um ateísmo cristão. Agora precisamos entender quais devem ser as nossas atitudes diante de Deus. E olha o que Paulo começa a falar no versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Se vivemos de fato uma metanoia, ou seja,
se vivemos uma transformação na nossa mente, no nosso entendimento, e entendemos já tudo aquilo que é ortodoxia, ou seja, tudo aquilo que eu sei que eu preciso aprender, agora eu preciso fazer aquilo que eu aprendi. E as minhas atitudes diante de Deus devem ser, antes de tudo, com zelo. O que o apóstolo diz para aquela igreja, e o que o Senhor diz para essa igreja hoje é: nunca lhes falte o zelo. Nunca lhes falte o zelo com as coisas de Deus. Somos mordomos daquilo que o Senhor nos dá. O Senhor nos deu dons, e esses dons que Ele nos deu, precisa ser cuidado. Precisamos ser zelosos, precisamos nos esforçar, precisamos ser dedicados com as coisas do Senhor. Precisamos aprender o que de fato é a nossa prioridade. Ser zeloso, no original, pode ser traduzido aqui como não demorar a cuidar de. Ou seja, não podemos demorar a cuidar das coisas que são o interesse de Deus, da sua criação, das suas intenções de restauração. O que precisamos aprender é que essa busca precisa ser uma busca com zelo. Olha só, minha esposa me disse ontem sobre um estudo, e eu fiquei constrangido. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês vão saber agora. Se o tempo que você passa no seu celular, preste atenção nisso, se o tempo que você passa no seu celular fosse investido em você ouvir a Bíblia, você ouviria a Bíblia toda 2 vezes por mês. No final do ano, você poderia dizer: eu já ouvi a Bíblia toda 24 vezes. No final de um ano, se o tempo que você investe no seu celular fosse investido para ouvir a palavra de Deus, você ouviria a Bíblia toda 2 vezes em um mês. Precisamos ser zelosos com as coisas de Deus. Precisamos nos apegar às coisas de Deus e ter zelo para as coisas de Deus. Mas também precisamos ter fervor. E o que a palavra diz é: seja fervoroso. Seja fervoroso no espírito. O nosso espírito, ele precisa estar alimentado. E essa questão que eu falei do zelo, por exemplo, se você se dedicasse a ouvir a palavra de Deus, se você se dedicasse a ler a palavra de Deus, você com certeza estaria alimentando o seu espírito, e o seu espírito estaria mais fervoroso diante de Deus. Ser fervoroso não é ser pentecostal, por exemplo. Não é você sair gritando glória a Deus e aleluia. Ser fervoroso é ser nutrido pela palavra do Senhor. É ser alimentado pelo alimento espiritual. Ser fervoroso no espírito é deixar o seu espírito alimentado e alinhado com o Espírito Santo do Senhor. E nós estamos refletindo sobre isso em uma série aqui nas quartas-feiras, que a gente está falando sobre o Espírito Santo, por exemplo. Como podemos ter mais intimidade com o Espírito de Deus, como podemos ter mais intensidade com o Espírito de Deus, como podemos ter mais fervor com o Espírito de Deus. E tudo isso se dá quando somos zelosos e quando somos fervorosos. Ou seja, quando nos colocamos em atitude de buscar a palavra de Deus. Quando sabemos que essa busca, esse fervor, é o combustível que vai incendiar o nosso espírito, a nossa vida, e vai nos dar força, e vai nos dar ânimo. Esse é o ensino de Deus acerca das nossas atitudes perante Ele. Como devemos agir diante do Senhor? Devemos agir com zelo, também devemos agir com fervor. E o que Paulo continua dizendo é: sirvam ao Senhor, no final do versículo 11, ou seja, devemos ser servos de orelhas furadas. Eu não sei se você sabe a ideia de servo de orelha furada, mas a ideia no Antigo Testamento de um escravo de orelha furada, ou um servo de orelha furada, é que chegava um determinado tempo, ou um período, em uma situação,
em que aquele escravo poderia sair da casa do seu senhor e viver de forma livre. Mas ele não escolhia viver dessa forma e ele preferia continuar na casa daquele senhor, servindo aquele senhor, e por isso lhe furava a orelha. E agora ele era um servo de orelha furada, ou seja, um escravo por escolha. E nós não estamos fazendo aqui apologia à escravidão, nós denunciamos isso nesse púlpito. Mas a ideia aqui é que ninguém está obrigando você a servir, meu irmão. Vamos ter uma academia de novos servos no próximo domingo e você não é nem obrigado a se inscrever. Mas, se queremos ter uma vida cristã, prática, diante de Deus, precisamos entender que precisamos servir. E não é só servir num domingo na igreja, porque se fazemos isso, o serviço vira um acessório na nossa vida. Eu sirvo no domingo, na projeção. Eu sirvo no domingo, na integração. Não, eu sirvo no domingo, na banda. Não, o serviço não é só restrito a um domingo, a um tempo aqui dentro de um espaço. O nosso serviço deve ser de forma integral. E se você vier para a academia de servos, você vai aprender isso. O Senhor nos chama e nos convoca a servir a Ele com a nossa vida, aonde Ele nos colocou. Por exemplo, aonde Deus colocou você para você trabalhar? Sirva ao Senhor lá dentro. Faça o seu melhor lá dentro. Faça como se fosse Jesus fazendo. Atende como se fosse Jesus atendendo. Estude como se fosse Jesus estudando. Aonde Deus colocou você, Ele colocou você para servir a Ele lá naquele lugar. Eu estava, esses dias, conversando com um irmão, com dois irmãos. E a gente estava falando de um cara que eu gosto muito, lá em Camaragibe, que corta o meu cabelo, um barbeiro, por um preço massa, justo. E ele faz um bom corte, eu gosto do serviço dele. E a gente estava comentando ali de como ele faz aquilo com profissionalismo. Ele não quer saber quantas pessoas tem esperando na fila, não. Ele quer fazer o melhor. E às vezes a gente vai para um corte lá e passa mais de 1 hora sentado naquela cadeira. E ele é detalhista, ele quer ver cada detalhe. E eu durmo, acordo, e ele está cortando meu cabelo. E a gente comentando sobre isso, um irmão disse assim, eu não tenho paciência não. Eu vou para um outro lugar lá, ele corta em 10 minutos. Depois vai crescer de novo, mano. Cresce com 15 dias. E essa é a mentalidade de quem acha que o serviço ou ser servo se restringe a vir aqui no domingo e servir ao Senhor, mas que pensa que o barbeiro que está lá na sua barbearia não está servindo ao Senhor, quando está fazendo o seu melhor corte pelo preço mais justo. Nesses dias, o meu irmão, conversando comigo sobre um novo momento em que ele tem visitado uma empresa para aprender lá nessa empresa, ele disse que lá naquele lugar as pessoas foram questionar a eles porque ele era cristão. Viram ele com um cordão, um colar que nós entregamos no acampamento dos adolescentes da barca e disseram, tu é cristão, é? Ele, sou. Eu percebi pelo teu colar. Mas cuidado, eu não sei nem o que tu está fazendo aqui nesse lugar. Aqui é a empresa dos alternativos. Então se liga, porque em certo momento eu acho que tu vai se corromper aqui. E ele ficou meio que pensativo sobre aquilo, aí chegou um outro cara perto dele e disse, fica tranquilo, pô, eu também era crente, mas eu já estou saindo com eles aí, a gente vai para umas baladinhas de noite e tal. Se tu quiser, a gente vai juntos. Nós vamos juntos lá. Olha a mentalidade das pessoas. Pensa que Deus não nos coloca nos lugares aonde nós estamos. Mas foi Deus que colocou você lá naquele lugar. O Senhor colocou você exatamente onde você está trabalhando agora. O Senhor te colocou exatamente onde você está estudando agora. E o Senhor colocou você lá para que você servisse ao Senhor naquele lugar. Faça como se fosse Jesus fazendo. Essas devem ser as nossas atitudes diante do Senhor. Não sei se vocês sabem, mas na igreja primitiva, no primeiro século, os cristãos, eles eram conhecidos como os suicidas do amor. Eles não mediam esforços para amar, para servir, para tornar o nome de Deus conhecido.
E a pergunta que devemos fazer hoje é: será que eu sou de fato um verdadeiro servo? Ou será que eu estou vivendo um ateísmo cristão? Será que a minha prática de vida, fora desse espaço, no meu dia a dia, naquele local de trabalho, na minha escola, onde eu estou, será que lá eu estou servindo a Deus? Será que lá eu estou dando o meu melhor? Será que as pessoas sabem que eu sou um cristão lá naquele lugar? Pois bem, Paulo nos ensina como deve ser as nossas ações diante das pessoas, como devem ser as nossas ações diante de Deus, mas ele também nos ensina como devem ser as nossas atitudes diante da vida. Olha o que ele começa falando no versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A nossa primeira atitude diante da vida é a alegria. Precisamos ser alegres e entender que a alegria que Deus está nos ensinando aqui é uma alegria verdadeira e por isso ela é uma alegria ultra circunstancial. Ela não é uma alegria de um momento, ela não é uma alegria de um tempo, ela é uma alegria que dura a nossa vida toda. A alegria no Senhor traz a ideia de que apesar de, ou seja, eu posso estar passando por dificuldades agora, você pode estar passando por problemas nesse momento, você pode estar até sofrendo hoje, mas a alegria no Senhor, ela é ultra circunstancial, porque você pode olhar para o alto e ver de onde vem a sua esperança. É isso que Deus quer nos ensinar. Precisamos entender que se não dar para ser feliz precisamos aprender a ser feliz apesar de. Eu sofro, eu tenho lutas, eu tenho angústia, mas como eu posso ser feliz, Rodrigo? Talvez você esteja perguntando isso. E você pode ser feliz primeiro, sabendo que você nunca estará sozinho. Ainda que você não esteja percebendo nenhuma pessoa ao seu lado nesse momento, e nessa situação em que você está enfrentando hoje, tenha certeza, você não estará sozinho, ou não está sozinho agora. Cristo está com você. Precisamos também entender que toda dor é por enquanto. Nenhuma dor é eterna. Um dia tudo isso vai passar. Um dia, como nós cantamos aqui, Ele enxugará toda lágrima. E não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais choro, porque a alegria nele é uma alegria eterna e verdadeira. E precisamos entender também que esse mundo será restaurado. Existe um lugar seguro em que nós vamos morar. Talvez você esteja se sentindo inseguro hoje, sem uma direção, sem um rumo, se sentindo sozinho, angustiado, perdido, mas olha, tudo será restaurado. E você não estará mais sozinho, você não sofrerá mais, e você estará em um lugar seguro. Essa deve ser a nossa primeira atitude diante da vida. Entender a alegria no Senhor e como ela deve ser. Uma segunda atitude diante da vida é que precisamos entender que temos que ter paciência na tribulação. A Bíblia diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que essa é a geração do fast food. Essa é a geração do imediatismo, a geração da impaciência, dos apressados. Mas a vida, ela não acontece no nosso tempo, meu irmão. Precisamos ter paciência na tribulação. Todas as vezes que insistimos em antecipar um evento na nossa vida, colhemos prejuízo. Todas as vezes que você insiste em antecipar um evento na nossa vida, que ainda não é o tempo, você colherá prejuízos. E quantas vezes não temos visto pessoas sofrendo porque anteciparam os eventos?
Pessoas que trouxeram o sexo, por exemplo, para antes do casamento. Pessoas que querem experimentar o que ainda não podem experimentar. Precisamos ser pacientes, inclusive na tribulação. Deus, Ele nunca falou que não passaríamos por tribulações, mas Ele sempre garantiu a segurança de que Ele estaria conosco, mesmo nas tribulações. Precisamos entender essa forma de viver e como ela se desdobra em nossa vida. E é como assistir um filme, por exemplo. Você assiste um filme pela primeira vez, e o filme vai acontecendo e você começa a ficar ansioso pelo fim do filme. E você começa a fazer as conjecturas, e você começa a imaginar o final daquele filme. Nossa, como vai ser? Será que vai ter um desfecho bom? Será que vai ter um desfecho feliz? Como vai ser esse final? E você começa meio que sofrer uma angústia, uma ansiedade, e aquilo vai acontecendo, e de repente, acabou o filme. E você, caramba, que filme massa, tudo deu certo, olha só, que romântico, que feliz. Mas aí você vai assistir o mesmo filme pela segunda vez. A sensação já é outra. O filme vai acontecendo, as coisas vão começando a dar errada no início do filme. No meio do filme parece que não vai se resolver, e você está ali, quieto. Já sei como isso termina. Eu já sei o final. Vai dar tudo certo lá. Ele está sofrendo agora, caramba, vai chegar aquela parte. Vai chegar o ápice desse filme. Vai chegar o momento em que tudo vai dar certo e você já está tranquilo. É que quando nós tiramos o nosso foco da eternidade e colocamos o nosso foco no problema, nós sofremos por antecipação. Mas quando a gente coloca o nosso olhar, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa paciência no Senhor, e já sabe como vai ser o final de tudo isso, nós nos alegramos no Senhor e aprendemos a descansar nele. Por isso, precisamos aprender diante da vida que temos que ter alegria, perseverança e paciência. E sobre perseverança, como seria isso, Rodrigo? Como é que eu vou ter alegria diante das situações que eu estou passando agora? Como é que eu vou ter paciência nessa tribulação? Olha o que Deus nos ensina no final do versículo 12. Perseverem na oração. As pessoas não têm dado valor mais à oração. E o que Deus diz para a gente é: perseverem na oração. É dessa forma que vocês vão passar. É assim que vocês devem agir diante da vida. É perseverando em oração, é insistindo em oração, é orando todo o tempo. E a pergunta que eu faço é: como está a sua vida de oração? Como está o seu tempo de oração com o Senhor? Porque a oração deve ser uma atitude nossa diante das circunstâncias da vida. E olha, a gente é muito rápido em orar quando tudo começa a dar errado. Mas o que Deus quer nos ensinar é: ore em todo o tempo, perseverem na oração, sejam perseverantes, sejam firmes na oração, continuem orando e não desperdicem essa ferramenta. Porque se estamos em uma rota, se estamos em uma estrada, se a nossa mente foi renovada e agora temos novas atitudes diante da rota, da vida, das situações em que estamos lidando, precisamos usar as ferramentas certas, e a oração é uma ferramenta que devemos ter na nossa vida. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo faz que você não se tranca no seu quarto? Quanto tempo faz que você não busca a Deus no seu íntimo, no seu secreto? Quanto tempo faz que você não tem um momento de oração intenso, espiritual, na presença de Deus,
buscando a face dele, chorando diante da presença dele. Quanto tempo faz? Precisamos ter uma vida de oração. Paulo vai trazendo nessa sessão que nós lemos 13 lições que devemos trazer para a nossa ortopraxia. Paulo vai ensinando sobre ortodoxia para a igreja, sobre tudo que a igreja precisa saber, mas agora ele começa a falar sobre as práticas disso, e nessa simples sessão que nós lemos, ele está trazendo 13 práticas. Ao que nós vimos sobre a nossa atitude diante das pessoas, as nossas atitudes diante de Deus, as nossas atitudes diante da vida, e agora Paulo vai falar as nossas atitudes diante da igreja, as nossas atitudes diante dos santos. E é o que ele começa falando no versículo 13, desse capítulo 12. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Quase sempre que vemos a expressão na Bíblia, diante dos santos, está querendo dizer diante da igreja. Não porque somos melhores, mas porque está se referindo a um grupo de pessoas que foram salvas, eleitas. E Paulo, ele trouxe 13 imperativos dentro dessa perícope que nós lemos. E agora, quando ele vai falar como devem ser as nossas atitudes diante da comunidade, diante da igreja, diante das pessoas, ele vai dizer o seu 12º imperativo, que é generosidade. Sejam generosos. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. E nós temos uma atenção muito especial pela generosidade da nossa comunidade. Tanto é que ela é um dos nossos valores aqui da igreja. Quando vamos falar aqui, por exemplo, sobre os dízimos e ofertas, quase sempre lembramos para a igreja que temos isso como um valor nosso, a generosidade. Porque entendemos que a generosidade é um grande privilégio que os crentes têm. Generosidade é dar um passo além da justiça, por exemplo. Justiça é aquilo que tem que acontecer e nós seremos cobrados por isso. Mas generosidade é aquilo que você faria e ninguém lhe cobraria por isso. Por exemplo, precisamos entender sobre generosidade de uma forma justa também. Contribuir na igreja seria justiça ou generosidade? Você pode pensar, seria generosidade contribuir na igreja. Então você estaria dizendo que é justo a gente ter um espaço, despesa com aluguel, com energia, infraestrutura, investindo em pessoas, pagando as pessoas para trabalharem, e você contribuiria se você quisesse, porque isso seria generosidade. Será que isso seria justo? Você desfrutar do que o espaço oferece, do que as pessoas oferecem, pessoas que estão cada vez mais se empenhando em cuidar de outras pessoas, em ensinar a outras pessoas, em ensinar a comunidade, e você entender que isso seria generosidade. Mas eu diria para você que isso seria justiça. É justo que a gente invista nisso, que a gente contribua com isso. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a salvação, é justiça ou generosidade? Generosidade de Deus. E é o que a palavra diz. Porque Deus deu.
porque Deus deu. Generosidade de Deus. A salvação é uma generosidade de Deus com a gente. Se fosse a justiça de Deus com a gente, eu e você merecíamos o inferno, meu irmão. E era para lá que nós deveríamos ir. Mas, porque Deus amou e deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, Ele deu. Generosidade. Você pode até doar sem amar, mas é impossível você amar sem doar. Porque Deus amou, Ele deu. O verdadeiro cristianismo prega o evangelho da generosidade. Não há barganhas, não há limites para sermos generosos. É você pensar, por exemplo, como eu poderia viver com menos para que outras pessoas conheçam a Deus. E o 13º imperativo que Paulo traz nesse texto e como deve ser a nossa atitude diante da igreja é a hospitalidade. E ele vai dizer: pratiquem a hospitalidade. Sabe, meus irmãos, o evangelho, ele não acontece nesses grandes ajuntamentos. O evangelho, ele acontece de casa em casa, ao redor da mesa. Jesus, ele tinha prazer de sentar na mesa com pessoas, compartilhar o pão, compartilhar a vida, compartilhar a hospitalidade. Não é atrás do púlpito, mas é ao redor de uma mesa. Tem um irmão nessa comunidade que ele procurou a equipe pastoral da igreja para dizer assim: olha, eu estou tendo um problema com a minha família aqui. Eu não estou conseguindo me envolver com as pessoas, sabe? Eu não estou conseguindo. E nós ficamos preocupados com isso, porque temos dois problemas aí. O problema da pessoa que tem que se dispor a se envolver, tem que se dispor a ir para uma fonte, a fazer amizades lá, caminhada, compartilhar a vida. Mas também o problema de uma comunidade que muitas das vezes se torna indiferente, que acha que é aqui que está acontecendo o evangelho, quando o evangelho não acontece verdadeiramente aqui, acontece na mesa, em casa, sentando e cuidando de pessoas. E a pergunta que eu faço é: quem você escolheu para caminhar com você? Quem você escolheu para suportar? Quem você escolheu para ser suportado? Quem você escolheu para cuidar de você e quem você escolheu para cuidar? Quem você escolheu para sentar com você, para compartilhar a vida, o pão, para almoçar junto, para chorar junto, para sorrir junto? Quem você escolheu para caminhar? Tem um pastor que vai pregar na nossa igreja no próximo domingo aqui de manhã. E esse pastor tem uma história incrível. Ele abriu a casa dele para hospedar aqueles que ele estava pregando nas ruas, estava se convertendo, mas que não tinham para onde ir. Prostitutas, travestis, moradores de rua, drogados. Ele estava trazendo para dentro de casa, para morar com ele, com a esposa, com os filhos. E aí, o pastor Thomas contando que em uma oportunidade com esse pastor, perguntou para ele: você não fica com medo não, preocupado? Ele disse: preocupado? Por quê? Não, seu filho é uma criança ali dentro daquele ambiente e tal. Ele disse: a minha preocupação é que o meu filho olhe para mim e enxergue Jesus Cristo nas minhas ações. E eu ficaria muito preocupado se o meu filho crescesse olhando para um pai e pensando: será que o meu pai se parece mesmo com Jesus? Mas se o meu filho está crescendo ao meu lado, vendo o que eu faço e refletindo que o que eu faço é o que Jesus faria, eu não estou preocupado não. Hospitalidade, cuidar das pessoas, se deixar ser cuidado. Nosso único medo deveria ser: será que eu estou sendo parecido com Jesus?
Porque boa parte do ministério dele, ele gastou com gente, ao redor de uma mesa, compartilhando a vida, as dores, orando pelas pessoas. Há quanto tempo você não ora por uma pessoa? Há quanto tempo uma pessoa não procura você? Nós temos feito os desafios dentro dessa série. E o desafio dessa semana é um desafio muito bom e muito prático. E nós ficaríamos felizes se essa igreja começasse a praticar isso. Qual é o desafio da semana? Você vai chamar uma pessoa não crente para orar e caminhar com ela durante uma semana. Chegou a hora da ortopraxia. Chegou a hora de colocar o que aprendemos em prática. Então, ou você decide ser um missionário, ou você continua sendo um impostor. E Deus, tenha certeza, meu irmão, Ele não se impressiona com impostores que traz o dízimo para pagar a mensalidade da sua espiritualidade. Mas Ele fica muito feliz quando a igreja se levanta e diz: eu vou ser sal e luz aonde eu estiver. Por isso, seja parecido com Jesus no lugar aonde Ele colocou você. Rodrigo, como eu faria isso na minha escola, na minha faculdade? Como eu faria isso no meu trabalho? Como eu faria isso na minha vizinhança? É simples, meu irmão. E é muito simples mesmo. E aí, você vai ter agora um curso de evangelização. Você vai chegar para uma pessoa que você já conhece, mas que sabe que ela não é crente. Como é o seu nome, minha irmã? Natália. Eu já conheço Natália faz tempo. Minha amiga Natália. Mas Natália ainda não conhece Jesus. E eu vou dizer: Natália, na hora do almoço da empresa lá, vamos almoçar juntos hoje? E ela vai achar estranho. Tá, beleza. E eu vou sentar com a Natália e vou dizer: e aí, Natália, como é que você está? Em que eu posso te ajudar? Eu queria orar por você essa semana. E ela vai ficar impressionada. Como assim orar por mim? Qualquer dificuldade que você tiver, ou qualquer coisa que você esteja passando, ou que você conhece que alguém esteja passando, eu queria orar por você, eu queria ajudar você. E aí, você vai começar a mostrar para essa pessoa quem é Jesus na sua vida. Porque você vai ter outras oportunidades durante essa semana, e daqui a pouco você vai dizer: ó, Natália, na minha história começou assim, eu passava por isso e isso. E teve uma hora que eu comecei a ouvir falar sobre esse Jesus e tudo mudou, sabe? E eu pensava que era uma religião, mas eu descobri que não é uma religião. E você vai, com a sua vida, evangelizando outras pessoas. Ortopraxia. Quanto tempo faz que você não procura alguém? Essa é a semana de você procurar. Quanto tempo faz que as pessoas pararam de procurar você para pedir um aconselhamento? Meu irmão, se você soubesse a lista que eu tenho no meu celular como uma planilha para aconselhamento nessa comunidade. Às vezes eu recebo, olho e eu choro. Meu Deus, dentro da minha agenda não dá para atender todas essas pessoas. Dentro da agenda de Thomas não dá, dentro da agenda de Marçal não dá. Mas por que as pessoas estão sentadas e não querem ajudar e não querem caminhar com outros? Quanto tempo faz que uma pessoa não procura você? Quanto tempo faz que uma pessoa não compartilha com você a vida? Há quanto tempo você não abre a sua boca para falar sobre Jesus? A maioria das conversões no mundo islâmico tem acontecido por teofania. Jesus se revelando em sonho para as pessoas. Mas quando é que a gente vai falar que tem acontecido por ortopraxia? As pessoas vivendo Jesus. E a pergunta é: onde estão os praticantes do Evangelho?
Quando vamos sair do nosso ateísmo cristão e praticar aquilo que estamos aprendendo nessa comunidade? Eu tenho certeza que você se alegra quando a gente diz assim: ah, uma pessoa se converteu, 2, 3, 4 num acampamento. Mas você já sentiu a alegria de ver alguém caminhando para o inferno e ter um encontro com Jesus a partir da sua vida, como um canal, como um testemunho? Você já sentiu essa alegria de olhar para a vida de uma pessoa e pensar: caramba, olha o que Deus fez com ela, e eu fui o canal disso, Deus me usou? Porque a verdade é que os anjos queriam fazer isso. Os anjos queriam fazer isso. E Deus disse não. Os homens falarão aos homens. Eu sei que é um discurso duro, mas que hoje esse discurso gere transformação na nossa vida, para a glória de Deus. Que a gente aprenda de fato como viver uma vida prática diante das pessoas, com um amor sincero, verdadeiro, justo, autêntico, um amor de atitudes, de ações. Como devem ser as minhas atitudes diante de Deus? Que eu seja zeloso, que eu olhe para as coisas de Deus com zelo, que eu busque ao Senhor com intensidade. Como devem ser as minhas ações, minhas atitudes diante da vida? Com alegria, com esperança, com uma vida de oração. Como devem ser as minhas atitudes diante da igreja? Que eu seja generoso com a igreja, com os irmãos. Que o Senhor nos ensine com essa mensagem como sair de um ateísmo cristão e viver um cristianismo prático. E eu queria orar por você. Se você puder ficar de pé. Não sei como você entrou aqui nessa tarde. Não sei nem se essa era a mensagem que você pensou que ia ouvir. E eu não sei se essa mensagem mexe com você de alguma forma. Mas essa é a mensagem do Senhor para as nossas vidas hoje. O Senhor nos chamando para uma vida prática. O Senhor nos chamando para praticar generosidade, hospitalidade, amor. Deus está nos chamando para viver uma vida prática, meus irmãos. E hoje é o dia dessa chave virar. Muitas igrejas são muito relevantes em ortodoxia e pouco relevantes em ortopraxia. Outras querem só fazer e viram ONGs e não se atentam para o ensino. Mas nós queremos ensinar a essa comunidade o ensino, mas também a prática desse ensino. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos confronta nessa tarde, Pai. O Senhor nos confronta com a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos confronta, Deus, para que nós vivamos uma vida prática. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que as pessoas olhem para nós e vejam em nossas ações o Teu Evangelho, Pai. Vejam em nós o Teu Filho, Senhor. Que as pessoas olhem para cada um de nós, Pai, e perceba, Deus,
algo diferente em nós. Nos ajuda, Senhor, a ter atitudes corretas diante das pessoas. Nos ajuda a amar como o Senhor ama, Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver esse amor, que não seja um amor de falácia, que não seja um amor da boca para fora, mas que seja um amor autêntico, verdadeiro. Nos ajuda, Deus, a ter atitudes corretas diante de Ti, Senhor, que és o nosso Deus, que nos ama, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter zelo, a buscar, Senhor, a Tua presença, o Teu Espírito, a ser cheio do Teu Espírito, Senhor, a ser zeloso com as Tuas coisas, com os dons que o Senhor nos deu, Pai. Nos faz entender, Deus, que quando não estamos usando o dom que o Senhor nos deu, estamos prejudicando o Teu corpo, Pai. Ah, Deus, nos faz aprender, Deus, a ter ações certas diante da vida, apesar das dores, Deus, apesar das dificuldades, das angústias. Nos faz, Senhor, acreditar nessa alegria verdadeira, Senhor. Nos faz, Senhor, crer, Deus, que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nos faz, Senhor, ter paciência e perseverar, Deus. Nos faz ter intimidade contigo, Senhor, a te buscar em oração, Senhor. Nos faz a ter, Senhor, uma vida de oração intensa, verdadeira, genuína, Senhor. Ah, Deus, também nos faz, Senhor, aprender a ter atitudes certas diante das pessoas dessa comunidade. Nos faz, Senhor, aprender a sermos mais generosos, Pai, com o nosso tempo, com os nossos talentos, com os nossos recursos. Deus, nos ensina a hospitalidade, Senhor, a acolher as pessoas, Pai, a abraçar, a amar, a caminhar juntos, a darmos as mãos. Nos ensina, Deus, porque nós não queremos, Pai, viver um ateísmo cristão, Senhor, mas queremos viver um cristianismo prático e verdadeiro, como o Senhor espera que a gente viva.